Uma sim. Então, nós estamos fazendo... Oi, fala, Marco. Essa semana era, tipo, pra a gente falar sobre, tipo, que é difícil a gente lembrar de uma história que não teve registro nem nada, né? Na semana passada, nas outras era pra gente, tipo, escrever o que a gente entendia da história. Nas outras, tipo... Ó, vou mostrar assim, a primeira cena é assim, a cada cena, na verdade, vocês vão escrever a cada cena, escrever um parágrafo, mais ou menos 4 a 6 linhas, talvez um pouco mais, talvez menos, não, um pouco mais só, né? Menos de 4 linhas é dá bom dia, meu nome é tal, já foi 4 linhas. Então, 4 a 6 linhas, se quiser fazer um pouco mais. E sobre... sobre você tinha falado que era sobre os instrumentos, sobre, tipo, o que tem em comum sobre essa história do que a gente aprendeu até aquele Isso, momento, né? relacion... Tá, agora... Calma aí, só vou pegar aqui meu caderninho. Meu celular tá com 2% e não tá dando conta do carregador. Desliga a câmera. Depois tu assiste aí. Tá, mas Qualquer então... coisa, se cair. Então, ó, a cada cena, escrever um parágrafo, mais ou menos 4 a 6 linhas, sobre o filme, relacionando com a temática conversada em aula. Tá? Ó, Então, então, como tipo, assim? A cada semana teve uma temática. Daí, o que que é relacionando? É pensar o que que aquela temática tem a ver com o filme. Pode ser que sim, seja uma relação de concordância, né? na, Ah, na, vimos na aula... Fala. na segunda cena era, tipo, você tinha perguntado lá e a gente teria que responder, tipo, qual seria o mais seguro, escrita ou oral, não é? Não necessariamente qual seria o mais seguro, mas o que era sobre isso, né? As formas de registro. Então, a primeira cena era patrimônio histórico, né? Patrimônio Tá, é que material e imaterial. Vou botar aqui um resumo. Segunda cena. sim, é que, tipo, eu tava conferindo aqui se eu tinha acertado, Aham. sabe, se eu tinha feito certo. Mas pelo que Sim. eu tô fazendo certo aqui. Porque Tá. Segunda a gente, cena, forma de registro. primeiro a gente teria que falar, tipo, sobre o que. Sobre, tipo, o que a gente aprendeu e o que tá no filme, né? Aham. Tipo, sobre o que a gente aprendeu e o que tá no filme, né? Tipo, tem que ver o que, tipo, tá em comum, não seria, prof, na primeira? Na Isso. primeira. Mais ou menos descrever o que está no filme sobre essa importância do que é o que eles estão querendo, né? Na verdade, o que eles estão buscando que mostra naquela cena. Por isso que relaciona com patrimônio histórico, né? No caso ali é um patrimônio histórico imaterial, né? Que é aquilo da memória, da cultura, o que eles querem Então, mas pelo que eu resgatar. entendi aqui, tipo, o prof, mas Pode falar, Marco, pode falar. Travou. Ele travou. Mas, professor, qual que é o nome desse negócio que a gente tá vendo? Porque eu perdi o papel onde eu tava escrevendo todos os negócios. E agora eu vou ter que rever tudo de novo pra mim fazer de cada. o prof, Hum, não, a primeira era, tipo, para a gente escrever o que tinha, tipo, o que a gente aprendeu em comum com o filme, não era? isso aí. Ah, tá. Então, tipo, o que a gente aprendeu seria a música caipira, tipo, a gente aprendeu, né? A música caipira, o resto, né? Porque eles são pobres, eles moram, tipo, no meio do mato, assim, moram lá no coisa, lá, e também tem vários patrimônios. Aí. Agora a quarta parte, então, a cena que nós vamos assistir hoje é um trechinho do 45 do minuto... É Narradores de Javé o nome do filme. Tá? Então, assim, mas não precisa assistir de novo, gente. Faz um resumo com o que vocês lembram também. Mas é importante, por isso que é legal ter um, né? Fazer folha assim é meio perigoso mesmo, né? Folha voa, perde. Prof, Isso. desculpa por chegar mais tarde hoje, tá bom?
Tudo bom, tudo bem. Então, tem... Por isso que a folha é esse Prof, problema, né? eu não consigo te escutar, porque ela muito travada pra mim. Vou sair da reunião e É? entrar de novo. Tá. Eu vou mandar tudo junto aqui das... Para quem perdeu alguma, então, faz um resumo sobre esse assunto. Ou para quem já assistiu, foca mais no assunto, o que vocês entenderam do que são, né? Tipo, pode ser isso também. Eu entendi que o patrimônio Professora, posso fazer um resumo do filme todo? pode, mas principalmente desses assuntos, vendo o que tem a ver com o filme esses assuntos, né? Que é o principal, fazer um resumo do filme, tá? É uma história, legal. Agora, esses temas que eu estou lançando para vocês são perguntas assim que tem a ver. Agora, então a quarta cena seria os que podem ser, que interesses podem haver ao contar uma história. Tá? Ou seja, por que é tão importante isso da memória, do registro? Será que eu contando uma história de uma determinada forma pode favorecer alguém e desfavorecer a outro? Ou não, de qualquer maneira que eu contar, tá bom? Ou se eu mudar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, não importa muito. Então, há agora uma questão mais ética, né, por trás dessa questão do registro. Então, quando eu vou contar uma história, deixa eu escrever de novo ali que ficou. Vou botar assim, quarta cena. Interesses ali, eu escrevi ficou interesses, né? Então, falar um pouco sobre isso. A cena que nós vamos assistir agora tem a ver com isso, né? Vai mostrar um pouco interesses que podem haver ao contar uma história, né? Detalhes Ô, que, prof, a gente tá fazendo isso em que mandar por e-mail? por enquanto, não. Vão fazendo a cada parte, é mais para escrever, porque senão vão ficar 10 e-mails, né? São 10 partezinhas do filme, então não precisa ir enviando a cada parte. Ah, Vão certo. Ô, fazendo, professor, entenderam? Vão fazendo tudo junto e envia no final. É. uma coisa que eu gostei, que eu já vi o filme, né? Uma coisa que eu gostei, acho que dessa cena que a gente vai ver agora, é que, tipo, e a cena passada, é que eles estavam Não fala, discutindo Léo, como é que não tem que perde a ser graça. contada a história. É, isso, aquela que eles falam lá, né? Não, Aquele... tipo, um falava que era assim, outro falava que era outro. Então, são detalhes, é justamente isso, né? Tem a ver com a cena passada também. Na verdade, tem a ver com todo o filme, né? Todos esses assuntos perpassam todo o filme. Tá? Então, pensando sobre isso, tá? Assistam já pensando sobre isso. Onde que aparece isso no filme? Faz diferença para alguém mudar algum detalhe ou não, dá na mesma. Só um detalhezinho aqui. Como que vocês pensam? Lembrando sempre que não tem a resposta certa de a verdade aqui, o que é. Eu quero que vocês deem a reflexão de vocês. Quanto mais vocês conseguirem expressar o que vocês pensam, o que vocês entendem disso, melhor, né? Também tem uma coisa de criação nessa escrita, não é só uma escrita para exercitar ali e gastar tinta, né? Certo? Então vou botar o filme, esse trecho vai do 45 a partir do minuto 45. Eu pulei uma cena ali que não acrescentava muito, tá? A gente tinha parado no 40, eu acho. Ah, não, peraí. Não foi no 46? Ah, essa cena aqui eu vou pular um pouco, ó, quer ver? Ah, eles bebem. A cena que eles ficam bebendo, acho que não tem muito a ver. A única parte engraçada é que esse velhinho fala assim: eu nunca que vou me sentar para beber com um cara que nem esse tipo aí. Aí depois aparece eles dois caindo de bêbado, assim, tomaram um tragão. Mas não tem muito assim, né? Além de que Não tem muita relevância na muita história. relevância cultural e também complicado.
Lembre assim, gente, é um filme que tem, né, isso, tem umas cenas de bebida, de vez em quando eles falam algum palavrão, mas, obviamente, vocês já, né, é um filme a classificação de 10 anos ali, porque justamente a pessoa já tem o discernimento, né, a criança, qual é, que é o problema da criança de 3, 5, 6 anos? Ela vai ouvir a coisa e vai repetir, achar que aquilo é certo, né? Ela ainda não tem o julgamento moral Professor, para... pelos temas que você mandou aqui, eu posso fazer como se fosse o que eu penso sobre isso? Pode. E vai citando o filme, o máximo que tu lembrar do filme, né? Dando exemplos com o filme. Tá? Então, vamos lá. Então, o que eu ia dizer é isso. Não quer dizer que tudo que tem ali seja... Mas, vou pular essa cena. Vamos logo para onde ele vai para a próxima entrevista. As entrevistas Ô, que interessam professor, mais, né? você falou que vai ter 10 etapas, mas a gente não vai ter mais 6 aulas. Não sei se vai ter 10, na verdade. Acho que um pouco menos. É por causa que já acaba, acho que dia 27 de novembro acaba as aulas. Vamos ter que fazer um... Dia 25. Vamos lá, então apareceu aí para vocês a imagem? Sim. Já foi. Tá, é do 50 ao 59, tá? Do 51 ao 59. Eu avancei 6 minutos ali. Que isso, gente? Você tem que fazer, não, é? Vai parado? Baldinho, Bota ela muito... Olha, primeiro você vai terminar, começou comigo, viu, Bia? Não. Bia vai ouvir Genésio. Bia, você vai ouvir o Gêmeo, Bia. Os gêmeos são dois, mora aqui perto, Bia. Não, Vai cariar, sabe mais. Ele vai cariar. Ele vai ouvir ele vai ter que se apoiar. São dois, só vai cariar eu. Vai cariar mesmo. Outro! Ô, outro! Ô, mal-educado! Você não sabe que o homem tá aqui para lhe servir? Tá escondido ali. Pode ir mais devagar, mestre. Não precisa pressa, não. Pode. Pronto. Vou contar. Seu Biá, o senhor deve de saber que uma terra vale pelo que produz, mas ela pode valer mais ainda pelo que esconde. Bonito começo. Eu gostei. Mas dá para o senhor ser mais objetivo, assim, direto nos fatos, no talo do abacaxi? Sim, desenho que eu fiz da minha propriedade. Herança que vem vindo lá dos meus antigos. Pois todo mundo sabe que é nessas terras aqui que estão os restos de Indalício. Não era Indalécio, não? Indalécio, seu burro! De Indalécio, o fundador. Olha, seu Biá, nossa mãe Margarida, dos tempos de moça dela. Peraí, outro. Que o assunto não é por aí. Não. Parece que era mãe de vocês. E esses aqui, senhor, eram os nossos pais, Cosme e Damião. Eles são a razão de tudo. Até desse aqui, meu irmão, ser conhecido como gêmeo e eu ser o outro, Mas você era mesmo o outro. Pois é. Era assim que meu pai me chamava. Nosso pai! Sou tão filho de Cosme como você! Não! Você é filho de Damião! Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos, mas muito unidos. Mas foi Cosme quem conseguiu juntar muitas terras. Então, Cosme conseguiu juntar muitas terras. Damião não teve a mesma sorte. Um dia, conheceram Margarida, a minha mãe. Minha também. Sim. Apaixonaram os astrais. Os dois irmãos pela mesma mulher. Mas Margarida escolheu Cosme e casaram. Casaram, o Cosme e a Margarida. Aqui o convite. Convite.
É a certidão? Olha o retrato do casamento aqui, ó. Ó os noivos. É tudo aí, ó. Ah, viu? E foi assim. Todo mundo bebeu fora da conta. E nenhum dos gêmeos se lembrava de nada. Mas Margarida tinha certeza que no escuro tinha sido mulher de um deles. Não sabia de qual. Aí Cosme expulsou Damião, que desapareceu no mundo. E renegou isso aí. O filho da dúvida. 1 ano depois, nasci eu, filho legítimo e provado de Cosme. E então? Então, o senhor me diga se eu posso dividir metade da herança com um sujeito que tanto pode ser meu irmão, filho do meu pai e da minha mãe, ou meio-irmão, filho só da minha mãe, ou meu primo, por ser filho do meu tio Damião. Então, não tá certo o outro herdar metade das terras que meu pai deixou. Nosso pai! Então, Nosso! cadê o seu registro? Peraí, gente, peraí. Isso não é história pra entrar no livro. Compare, seu Biá. Se eu não tenho a mesma cara que meu pai Cosme, a boca, o nariz, o olho... Mas comparar o quê? Se os dois eram gêmeos iguaizinhos. Mas se você não vê a diferença, então você é que não é filho dele. Foi muito bem, muito bem. Quem é filho de pai, tio ou vizinho, vocês decidem. Né? Pra mim, vocês podem ser até clonados de miolo de pão, que tá bom. Né? Agora, de científico, só mostrar esse forte Apache. E eu fico aqui com a cara pra cima, que dei jumento ser mãe. O que é que eu tô fazendo aqui? O senhor não é o escrivão das histórias? Justamente. Então, bote aí no livro que, nas terras de Armando Peneré, que sou eu, conhecido como gênio, filho único e herdeiro legítimo de Cosme Peneré, quero isso, bote em letras grandes. É onde está enterrada a ossada de Indalécio, o fundador, e o resto das armas que ele escondeu. O pai por direito é meu também. Então bote o meu nome também aí pra dividir a herança. Você é filho de adultério! Não fale assim de nossa mãe. Tô falando do seu pai, filho da puta! Ali tem uns palavrão. Tentei tirar ali, esse palavrão quase escapou. Né? Só deu pra ouvir uma vogal, né? Então não imagino o que eram os outros, mas tudo bem. Tá? Então era mais ou menos até aí para perceber, então, como pode ser uma questão de interesses, né? Isso da história, no fim das contas, né? O registro da história de Javé, que era uma coisa muito maior, né? Então, recuperar toda a memória de Javé, toda a cultura de Javé, é um documento que diz respeito a todos, né? Não uma coisa de um só. Mas os dois cidadãos ali queriam utilizar a história para benefício deles próprios, né? Ou um para dizer que a herança era só dele, o outro para dizer que era dele também. Então, uma questão no qual eles queriam, tipo, dependendo como se conta a história de Javé, vai favorecer um ou outro, né? Então, a ideia não é essa, por isso que é um assunto muito... uma responsabilidade muito séria, né? Então, fazer um registro histórico, principalmente quando é uma coisa coletiva, né? Recuperar, resgatar, registrar uma memória que é coletiva, que é de todos, exige esse cuidado, né? Essa responsabilidade, porque ela pode
Pode ser algo prejudicial a algumas pessoas, né? E às vezes ela pode também ser escrita de acordo com os interesses de quem conta, né? Quem está escrevendo pode ter também algum interesse que aquela história seja contada de alguma maneira. Então, quando se fala, por exemplo, se contou hoje em dia, se fala mais, né? Que quando sobre a questão dos indígenas, a questão dos africanos, outros povos que fazem parte do Brasil. Mas, em geral, ao longo de vários séculos, né, não foi tanto assim. Quem escrevia a história sempre escrevia sobre o ponto de vista português, né, europeu. Então, se falava muito o descobrimento do Brasil, né, a gente estudava na escola, assim, como o descobrimento. Hoje em dia já se estuda como a chegada dos portugueses ao Brasil. É um termo diferente, né, quase a mesma coisa, mas ele já muda todo o sentido, né? Quando tu fala o descobrimento do Brasil, se anula, né? A gente sabe na história que os povos indígenas tem mais ou menos 20 mil anos que eles estão na América do Sul, né? Entraram Então, é toda uma história que já existia, né? Então, os verdadeiros descobridores do Brasil e da América seriam aqueles primeiros povos que vieram caminhando lá pelo Alasca, quando a Rússia era cruzada lá, né? Mas, né, de uma certa maneira, quando eu conto, o descobrimento do Brasil foi em 1500, eu estou favorecendo, né, alguém. Agora, se eu uso a chegada dos portugueses ao Brasil, eu não estou favorecendo os indígenas, né, mas estou simplesmente reconhecendo a eles também que eles existiam. E a chegada dos portugueses não é desrespeitoso aos portugueses, né, e aquela não está transformando a história portuguesa, né? Está contando, os portugueses chegaram, foi realmente o que aconteceu. Então, isso é uma forma que seria, assim, digamos, uma forma mais ética de contar, né? Sem anular nenhuma parte da história, sem favorecer nenhuma parte da história. Então, existe uma ética nessa questão de como se conta uma história. Agora, quando eu conto, não, porque o Brasil não tinha nada, os portugueses é que descobriram e aí começou tudo. Então, pode ser uma visão, mas é uma visão que não reconhece uma parte da história, né, uma parte muito importante. Certo? Então, dá para entender um pouco o que tem a ver essa questão do registro, como é uma responsabilidade, como existe uma questão ética por trás disso. O que vocês pensam sobre isso? Antes de escrever, assim, ajuda a dar uma ideia, dar uma conversada. Isso é bom para, na hora de botar no papel, isso já está mais fácil, né? O que vocês acham disso? Faz algum sentido? Provavelmente eu vou te mandar por e-mail hoje isso aqui que eu tô escrevendo. Mas Tá. quando eu vou dizer o capítulo de hoje, eu tô dizendo que hoje a gente viu, tá? Uhum. Eu tô pegando o que você colocou no chat. Prof, por que você falou de colocar o filme? Não, porque era essa cena. Era essa cena que nós íamos assistir. Ah, tá. Era mais essa entrevista dos dois irmãos ali. Então, para pensar um pouco sobre esse assunto. E eu acho que como atividade... Prof, o que teria que escrever mesmo? Por causa que eu... O que tem que escrever mesmo? Porque eu buguei e aí eu acabei perdendo. Vou mandar de novo aqui. Então, sobre os interesses que podem haver, né, ao contar uma história. Então, existe... Calma aí, eu não entendi, tipo, interesse. Como assim, interesse que pode... Chegou a assistir a cena, tu viu a cena do filme? Eu vi. Eu não entendi, tipo, interesse. Tu viu por que estava em questão ali, né? O que eles queriam? Um irmão queria que não entrasse o nome do outro irmão, que entrasse só o nome dele. Dissesse assim, não, eu, o gêmeo
único proprietário destas terras, onde estão enterradas o Indalécio. Então, ele queria que fosse escrito dessa forma. E o outro irmão, né, o irmão queria que fosse não, queria dizer que os dois eram proprietários, os dois eram irmãos. E queria que fosse escrito o nome dele também no documento, imagina. Então, o único documento de toda Javé, né, não existia essa coisa de documento de terra, e aquele irmão queria ser herdeiro também. Então, tinha uma questão ali, Porque uma era só disputa. cantada. A terra era cantada, né? Deu problema na canção ali, deu uma briga de irmãos, e eles tinham esse interesse. Então, como a forma de contar a história, a forma de registrar a história, ela pode ser utilizada, né? Como tem pessoas que utilizam, que gostam, né? Por uma coisa que não é necessária, tipo, que não é para o que ela é para Por ser. algum interesse. Então, qual seria? Vou botar assim, ó, o compromisso de quem registra uma história, um fato, uma memória, um acontecimento, né? Ou, por exemplo, nós vamos falar sobre o coronavírus, é um registro. Poder fazer uma live, se eu fizer uma live, só o próprio conteúdo que nós vamos produzindo é um registro. Então, o compromisso de quem registra uma história, um fato, uma memória, principalmente quando se trata de memórias coletivas, né? A gente está falando de uma memória, de uma cultura de toda a população. Prof, só para saber, então, tipo, teria que colocar, tipo, que os dois queriam pegar a terra para eles, né? Tipo, um queria pegar a terra para cada um e o outro. Tá. Queriam que o documento que estava sendo produzido servisse aos interesses deles, né? Então, aquela história que o livro de Javé, então, a memória coletiva. Eles não estavam usando o livro para tentar salvar a cidade, eles estavam usando o livro para tentar decidir quem ia ficar com a terra. Isso, então quando se conta um evento, né, por isso que essa questão da história é muito importante, né? Então quando se registra um acontecimento, se registra comum, né, no mundo, assim, que aconteçam situações de ser contado de uma forma que... Ô, prof, a voz do Léo, quando ele falou, travou. Pode falar de novo, Léo? Que eles estavam usando o livro não para ajudar a salvar a Javé, mas para discutir quem vai ficar com o terreno. Ah, tá, obrigada. Então, quando se registra uma história, um fato, uma memória coletiva, deve-se buscar, deve-se justa, né? Que favoreça outra pessoa, né? Se registra uma história, um fato, uma memória coletiva, deve-se buscar uma forma justa, que não favoreça alguém em detrimento de outra pessoa. Então não teria problema, tipo, uma história que favorece, enaltece todo mundo, né? Uma escrita agora, se vai, pô, tá prejudicando um, mas tá fazendo outro, aí já, né, deixa de ser uma memória coletiva. Então, como vocês pensam isso? Como que a forma de registrar uma história dá por isso, e como que a música, né? Então, para concluir, assim, uma conclusão desse, acho que nós vamos ficar com essas 4 partes, que já vai dar um texto bem grande, né? Se vocês fizerem 4 linhas aí em cada parte, já dá quase uma página aí, né? O meu já vai dar uma página. Mais o título, mais alguma coisinha. Então, para concluir, então, ó, depois da 4ª parte, vocês vão responder a pergunta assim: a música
Eu vi, Isa. Legal. Como a música... Como a música pode contribuir e contribui. Uma pergunta para finalizar, uma resposta rápida, assim, que vai ser o fechamento do texto. Então, conclusão, né? A pergunta é a conclusão do texto. Como a música pode contribuir com tudo que foi conversado nas aulas anteriores? Ou seja, o que ela tem a ver com isso? Ela é um patrimônio, é uma forma de escrita, uma forma de oralidade, né? Também ajuda a não se perder a memória. Então, vocês fechar relacionando isso com a música, que é o que nós vamos, né, trabalhar. É a importância, então, né, que é tipo um fechamento do texto. Vocês vão aproveitar isso, essa pergunta para fazer o fechamento relacionando. Tá? Fala, Marco. Quando você colocou assim, como a música pode contribuir, é pra gente também colocar no de hoje, né? Isso, esse vai ser um fechamento geral. Aí concluiu, daí vocês podem enviar. Tá bom? Aí vocês já podem me enviar. Vamos botar. Eu vou tirar foto do meu caderno, tá? Que eu escrevi no caderno. Tá. Vamos botar pro dia. Eu acho que eu tenho que subir as. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje é terça, né? Até sexta, vocês acham que vocês conseguem me enviar? A maioria já está pronto, né? Então teria esses dias para fazer um arremate final. Só aquelas pessoas que perderam, daí vão ter que dar uma corrida, vão ter que ter alguns dias para. Mas daí eu vou dar esses dias para se a pessoa quiser assistir o filme de novo. Fala, Lu. Eu já fiz, eu posso mostrar daqui. É que eu não tenho o seu e-mail. Eu boto meu e-mail aqui, tá? Tá. Eu boto o e-mail aqui. Então é dia 13, tá? Ixi, sexta-feira 13, ó. Espero que não dê azar pra ninguém. Ei, professor, meu aniversário é dia 13. É? Já foi, né? Dia 13. É, dia 13. Não, Já foi. prof. Sexta-feira 13 pra mim é o dia que me dá mais sorte do que azar. Valeu, Marco. Pra mim também. Enviar até dia 13 do 11. Prof, mesmo se for 13, eu não vou conseguir azar, porque eu vou mandar hoje. Bom, então pode mandar já, por isso que eu botei até o dia 13, tá? Não, eu vou mandar agora, prof. Eu só tava terminando aqui de escrever aqui a conclusão, mas aí eu já vou mandar, eu vou pegar a impressora para mandar. Legal, Marco, não precisa... Vai pegar a impressora para quê? Quê? Vai mandar pegar a impressora? Não, celular, prof. Ah, bom, entendi. Pegar a impressora para mandar. Vou mandar uma carta. Então tá, gente, combinado? Alguém quer alguma ajuda em algum tema? Tem alguma ideia? Gostaria de desenvolver? Alguém tá meio confuso? Não, eu já tô fazendo o meu e agora só vou botar esse aí que você colocou e o outro que você falou agora, o da música, né? Que eu vou adicionar que você colocou em cima. Eu vou ver o filme todo, daí eu vou fazer um resumo. Faz um resumo geral. sobre os assuntos, né? Fala um pouquinho sobre cada assunto, o que tu entendeu disso. E o que tu lembrar do filme, né? Bota junto. Mas não precisa assistir o filme todo, sabe? Eu achei um editado para assuntos escolares. Ah, é? Ah, melhor, né? Eu vou colocar uma parte que é do... que eu me lembro, sabe? Aí eu vou colocar. Mas vai ser bem breve, sabe? O principal mesmo é o que você colocou ali em cima. Aham. Peraí. Ô, prof. Tá. Prof. Oi. Pode falar. Eu
Eu tô meio confusa. É a Valentina. Eu tô meio confusa por causa que eu. É pra fazer, tipo, um texto, assim, do resumo do filme? É, mais ou menos. Só que relacionando com esses assuntos que nós conversamos em aula, tá, Vale? Tá. Eu ali no chat, onde eu mandei antes. Esse link que a Sofia mandou, essa ideia que a Sofia descobriu aí tá ótima. É uma versão mais curta do filme, já com alguns cortes, mais ou menos como eu fiz aqui, né? Pulando algumas partes, não é todo. Então já tem essa versão mais curta, que é um cuidado, assim, de trazer alguns assuntos que tem mais a ver com a reflexão. É um filme que realmente acrescenta bastante nessa discussão de memória, de patrimônio, de registro, que tem a ver com a música, e também outras matérias, né? Mas, Prof, então já rapidão. quem quiser assistir, assiste esse trechinho que ele tá mais curto. Fala, Marco. Eu queria saber rapidão, tipo, a gente não vai precisar mais, tipo, ficar escrevendo assim, já é a última. Já é a última. Isso, é o fechamento dessa atividade. Mas a gente Aí, vai assistir. A gente vai assistir, continuando a assistir o filme, prof, depois nas aulas seguintes. não, quem quiser terminar de assistir, eu tô mandando o link aqui, ó. Mandei ali no chat, daí quem quiser assiste. Nós assistimos até mais ou menos 1 minuto 59 ali, batendo 1 hora de filme, tá? Então, quem quiser terminar depois, quem quiser assistir, pode assistir o link. Eu acho que para nossa discussão aqui, para nossa conversa e até também para fechar com a entrega, acho que já tá bom por aí, né? Já são 4 temas bem importantes que dá para ter uma ideia geral Professor, desse conteúdo, né, da música e a relação dela com memória, história, cultura, registro histórico, que são temas bem importantes, assim, né, que vocês vão com certeza seguir estudando aí ao longo do 6º ano e 7º. Fala, Nanda. é que assim, olha, o meu é dos temas. Eu vou botar só um tema. Eu sei que tem mais, mas eu quero mais me